no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, no versículo 1, a partir do versículo 1. Deus de milagres é o nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Elias de Tisbe, o Tisbita, né? Em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para que o alimentem lá. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Teu Espírito nos toque, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra e essa palavra possa ser aplicada aos nossos corações e às nossas necessidades. Nós nos submetemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Milagre. O assunto de hoje são os milagres que nós, muitas vezes, sequer conseguimos reconhecer. Nosso Deus é um Deus de milagres, né? Esse texto nos fala que Elias de Tisbe, em Gileade, foi falar com Acabe. Onde que é Tisbe? Tisbe era um buraco, um vilarejo. Seria uma cidadezinha que nem estava no mapa. Elias, ele aparece pela primeira vez aqui. Diz assim, Elias. É a primeira vez que aparece o nome dele na Bíblia. E ele era de Tisbe. Ele era de um lugar desconhecido, distante, pequeno, simples. O que será que o moveu para que ele deixasse a sua casa, o seu povo, a sua terra, o seu vilarejo, a sua vida, e fizesse com que ele fosse até o rei Acabe, que era um rei mau, que era um rei perverso, que era um homem que casou-se com Jezabel e passou a adorar Baal e adorar os ídolos, que levou aquele homem a se levantar e a se mover. Qual foi o milagre que moveu aquele homem? Muitas vezes nós reclamamos que estamos parados, né? Não é isso? A igreja está tão parada, eu estou tão parado no meu ministério, o ministério de louvor está tão parado, a igreja no Brasil está tão parada. Que milagre! Deus precisa realizar ou permitir para nós sermos movidos para fazermos algumas coisas, para que nós saiamos do nosso cantinho aconchegante, para que nós saiamos do nosso vilarejo, para que nós saiamos da nossa cidadezinha pequena, pacata, que nós saiamos do nosso comodismo e a semelhança de Elias, coloquemos a nossa vida à disposição do Senhor para fazermos o que moveu. Qual é o milagre que nos move? Qual é o milagre que nos move? Nós vamos ver o milagre que moveu Elias para que ele fosse até o rei. Diz a palavra de Deus, vamos voltar um pouquinho, em 1 Reis, no capítulo 16, no versículo 8, diz assim:
No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos. Só que no versículo 10 diz assim: Zinri entrou, feriu e o matou. Os irmãos estão vendo o milagre que nos move? Muitas vezes o milagre que nos move são circunstâncias adversas. Porque o rei Elá foi morto por Zinri. E diz a palavra de Deus no versículo 15, acompanhem. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou. Certo? Só que no versículo 16 diz assim: quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, no mesmo dia ali no acampamento proclamaram Onri, comandante do exército, rei de Israel. Era uma guerra pelo poder. Começou com um sendo assassinado, Elá, assassinado por Zinri, e Zinri então foi assassinado por Onri. No versículo 21 diz mais uma coisa: então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei. A outra metade apoiava Onri. Era uma nação dividida entre 2 partidos. Nada semelhante, né? De um lado tinha o Tibni e do outro lado tinha o Onri. Mas diz ali no versículo 22, mas os seguidores de Onri rebelaram-se mais fortes que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. Um dos partidos ganhou. Será que ganhou o melhor? Vamos ver lá no versículo 25. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Esse cara que ganhou daqueles 2 partidos, ele conseguiu ser pior do que todos os anteriores. Olha a situação em que vivia o profeta Elias, né? Ele vivia no meio de... Ele estava lá na cidadezinha dele do interior, mas ele estava vendo o que estava acontecendo na política do seu tempo. Era um assassinando o outro para conseguir poder. Será que eu falo? Hoje em dia acontecem acidentes de helicóptero, de avião, né? Tá, mas naquela época era assassinato na cara dura mesmo. Daí se tornava rei. E esse Onri fez pior que todos os anteriores. Só que esse cara aí teve um filho. Está no versículo 29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. O pai dele já tinha feito pior do que todos os antecessores. E Acabe conseguiu ser pior do que o pai dele. E para piorar a situação, no versículo 31 diz assim: ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também casou-se com Jezabel, filha de Etebaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal
e adorá-lo. Esse Acabe, mesmo sendo pior do que todos os anteriores, e aí até pior do que o próprio pai, ele se casou com Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal, uma prostituta, uma feiticeira. E quando ela se casa com Acabe, ela resolve destruir definitivamente em Israel todo culto e adoração ao Deus verdadeiro, através de leis, através de perseguições, através da ordem para a morte de todos os profetas de Deus. E é nesse contexto que apareceu o profeta Elias. Qual foi o milagre que moveu Elias? Qual foi o milagre que fez aquele homem do interior, aquele caipira, aquele indivíduo da roça, sair do seu cantinho e ir até o palácio do rei Acabe para dar de dedo no rei? Qual foi o milagre que o moveu? Foi o milagre dele estar vivendo uma situação insuportável. Quando ele viu o Deus de Israel sendo afrontado, quando ele viu os profetas de Deus sendo assassinados, quando ele viu o ensino do culto a Baal sendo disseminado por toda a nação, quando ele viu as criancinhas sendo sacrificadas a Moloque, quando ele viu que não havia mais condições de viver naquela situação, ele, em nome do Senhor de Israel, se levanta do seu comodismo e marcha solitário até o palácio para dizer umas verdades para aquele governante maligno e a sua mulher prostituta e feiticeira. O milagre que nos move. A gente tão parado, né? Às vezes nós só somos movidos por Deus quando Deus permite que a coisa fique terrível, que a coisa fique difícil, que a coisa fique insustentável. Porque enquanto não atingiu nossos filhos, enquanto não atingiu a nossa família, enquanto não atingiu a nossa cidade de uma forma muito clara, enquanto é o outro que está sendo assassinado pelo rei, enquanto é o outro que está sendo preso pelo rei, enquanto é o outro que está sendo expoliado dos seus bens pelo rei, enquanto é o outro que está tendo os seus filhos assassinados e dedicados a Moloque, nós não nos movemos. E Deus, muitas vezes, permite uma situação extrema para sermos movidos a uma ação. Aqui nós entendemos por que um homem saiu lá do interior. Foi movido por um sentimento de repulsa, movido por um sentimento de indignação, movido por um sentimento de dor, movido por um sentimento de compaixão. Sabe que hoje, na situação que vivemos, nós não precisamos esperar mais, sabe? Vai chegar um ponto em que nós vamos nos mover
E talvez, quando chegar a esse ponto, será à custa de muito sangue. Sangue dos nossos filhos. Será à custa do sacrifício do nosso futuro. Mas não deixa de ser um milagre Deus permitir certas coisas para que a gente se mova. Tem um dito popular entre os crentes, né? Que se não vem pelo amor... Dá até para pensar, será que isso é fato? Mas muitas vezes, você olha lá, teus filhos estão gordinhos, né? Saudáveis, bonitos, rosados, bem empregados. Não são eles que estão perseguidos, sendo perseguidos agora. Essa semana foi preso um jornalista, né? Não deram muita importância, nem o nosso povo aí deu muita importância, porque acham que o estilo dele é muito popular. Tem alguém que falou da época do regime nazista, que tudo começou assim. Primeiro levaram o meu vizinho, porque ele era da igreja. Daí a pessoa dizia, mas eu não sou da igreja, então não vou fazer nada. Depois levaram outro vizinho, porque era judeu, mas eu não sou judeu, não vou fazer nada. Daí levaram um outro, porque pertencia a tal partido, mas eu não sou daquele partido, não vou fazer nada. Depois levaram alguém por causa de algum pensamento, talvez filosófico, ou da sua profissão, mas eu não tenho nada com isso, não vou fazer nada. Daí um dia chegaram para te pegar, e você já não tinha mais nenhum vizinho para te socorrer. Muitas vezes, Deus nos move no aperto de uma circunstância difícil que começa a nos envolver. E se não chegou até você, porque você mora lá em Tisbe, no interior, acho bom você se levantar e começar a se coçar, porque vai chegar. É o milagre que move a gente. E muitas vezes é o milagre da dor e do sofrimento. Se levante pela vida dos seus filhos, dos seus netos, pelo futuro da tua igreja, pela liberdade religiosa, pela liberdade de expressão, pelo direito a um julgamento justo. O milagre que nos move, o milagre que moveu Elias. Mas o segundo milagre na vida do Elias é que quando ele se moveu e saiu lá de Tisbe e foi até o rei Acabe, ele chegou para o rei Acabe e disse: juro em nome do Senhor, no Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto pela minha palavra. Que coragem ele falar isso, né? Porque se ele falasse exceto pela palavra de Deus, ele estava ali só para falar a palavra de Deus, né? Mas ele falou assim, exceto pela minha palavra. Ele colocou um alvo nas costas. E Deus falou para ele: fuja! Deus diz assim: saia daqui, vai para leste, esconda-se,
perto do riacho de Querite. Você beberá do riacho, está no capítulo 17, no versículo 3. E eu dei ordem aos corvos para que te sustentem. Você está disposto a colocar um alvo nas suas costas? O que é colocar um alvo nas costas hoje? É você falar a verdade. Sabia que tem uma lei aí que eles estão querendo aprovar? Que eles vão, qualquer pessoa que se levantar para falar alguma coisa que o governo não goste, ele vai chamar de ato antidemocrático. E sabe quantos anos de cadeia a lei diz que terá este indivíduo que se levantar? Sabe quantos anos? 40. 40 anos de cadeia. Quem aqui se arrisca a colocar um alvo nas costas e correr o risco de pegar 40 anos de cadeia? Eu sou jovem, então estou tranquilo. Porque na verdade daqui a 40 anos, quando eu sairia, eu teria 99, né? Elias colocou um alvo e ele ficou na dependência do milagre do sustento de Deus. E Deus falou: vai lá para o riacho, beba do riacho, se esconda. Eu vou mandar os corvos que venham e te alimentem. E os corvos vinham, né, e traziam comida para ele de manhã e de tarde. E ele dependia totalmente do milagre do sustento de Deus. A gente não se move muitas vezes porque nós ficamos na dúvida do sustento de Deus no momento das dificuldades. Por que nós temos uma nação calada diante do roubo, diante do crescimento absurdo dos impostos, diante da perseguição de qualquer pessoa que abra a boca para questionar? Eles estão dizendo que pessoas normais podem falar, argumentar. Mas existe um grupo que não pode falar, tem que ser calado. Qual que é o grupo? Cristãos. Cristão tem que ser calado. Por quê? Porque fala coisas da Idade Média. Por quê? Porque acreditam na Bíblia. Por quê? Porque acreditam em milagres. Por que eles têm que ser calados? Porque eles são uma péssima influência para os nossos filhos. Eles são preconceituosos, eles não aceitam a ideologia de gênero. Eles não aceitam que seja ensinado na escola aquilo que eles querem ensinar, mas eles querem colocar a Bíblia lá. Tem que ser calado. Na democracia tem gente que pode falar. Agora você é cristão, você não pode falar. Exceto se o seu cristianismo aceitar que se altere o que está escrito na Bíblia. Agora o grande discurso é mudar a Bíblia. Tem coisas inaceitáveis, tem que arrancar e jogar fora. Agora, se você não crê assim, calado, ou 40 anos de cadeia. Quem está disposto a colocar um alvo e depender do segundo milagre aqui, que é o milagre do sustento? Eu vou contigo, eu te sustento, eu te escondo, eu te fortaleço. A palavra diz que quando o riacho secou, Deus falou assim: agora você vai sair daí e vai para Serepta de Sidom, porque eu ordenei que uma viúva te sustente lá. Sabe,
Da onde que era o pai da Jezabel? Os irmãos sabem? Está ali no no capítulo 16, no versículo 31, no final, diz assim: mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Serepta ficava justamente ali, aonde habitava o rei, pai de Jezabel. Deus disse assim para Elias: vá se esconder lá nas barbas do pai da Jezabel, que tem uma viúva lá, porque você tem que aprender a depender de mim, você tem que aprender a confiar que mesmo debaixo de uma situação de pressão, eu estou contigo, eu te dou água, eu te dou carne, eu te dou pão, e se acabar a carne, o pão e a água, eu ordeno para uma viúva que te sustente. O milagre do sustento no meio de uma circunstância de adversidade, numa nação atolada no caos, estão sob risco. E se nós não estivermos dispostos a fazer como Elias, coloca um alvo nas costas e dizer: Deus, Senhor, agora me esconda. E Deus levanta uma viúva para sustentá-lo. Quando ele chega lá, ele descobre que a viúva não sabia de nada. Deus falou: eu ordenei uma viúva para que te sustente. Ele pensou assim: a viúva já deve estar sabendo. Ele chega lá e ele descobre que a viúva ia fazer a última refeição. E ele descobre que Deus lhe deu uma responsabilidade de cuidar daquela viúva. E como é que ele vai convencer aquela viúva de um valor espiritual que ele entendia, mas que provavelmente ela não entenderia? Que para Deus multiplicar, ela precisava entregar. Sabe que tem gente que não, até hoje, né, na igreja cristã, nós estamos em 2023, ainda não entendeu que para Deus multiplicar você tem que entregar. Porque ele falou assim para a viúva, capítulo 17, versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A proposta era simples. Deus faz dessa para provar a nossa fé. Elias falou para a viúva, falou assim: não se preocupe, estou falando em nome do Senhor. Vá para casa, pegue lá a última coisa que você tem, que era para a última refeição, e faça um bolo para mim, primeiro. Depois é para você, primeiro para mim. Porque o Senhor está dizendo que a farinha na vasilha não acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele estava prometendo pelo menos 2 anos, 2 anos e meio de suprimento para aquela viúva, se ela entregasse o que ela tinha para o sustento do profeta naquele momento. 2 coisas poderiam acontecer ali. Ela poderia dizer: você está maluco. A Bia disse que falaria isso: você está maluco, vou fazer o bolo para a Fernanda e para o Guilherme. Você está maluco. Ela podia dizer isso. E ela faria então a comida para o seu filho e para ela, e morreria, que está todo mundo morrendo de fome.
Mas como ela resolveu obedecer, ela obedeceu a Deus e fez o bolo, um pequeno bolo, e entregou. E a partir daquele momento, não faltou nem farinha e nem azeite. É o princípio de colocar o Senhor e a palavra do Senhor em primeiro lugar. Irmãos, o profeta Elias não estava nem aí. Por quê? Deus mandou corvo para sustentar ele. Ele ia ter medo de alguma coisa? Se você recebesse dos corvos o alimento diário, você teria medo de alguma coisa? Se Deus faz isso, Ele fez aquilo com a viúva para ensinar a viúva um princípio, que é em primeiro lugar o Senhor. E ali houve um milagre do sustento. O terceiro milagre que aparece na vida desse profeta é o milagre da projeção, né? Tem muita gente que quer ser bem-sucedido, né? Não é isso? Quer ser bem-sucedido. Todo jovem quer ser bem-sucedido, não é isso? O profeta Elias, ele veio lá de Tisbe, de longe. Não era conhecido. Mas quando ele chegou para o rei Acabe e disse assim: não choverá e nem terá orvalho, exceto pela minha palavra, ele se tornou o cara mais comentado e procurado de todo o reino. Tanto que quando ele ressurge e ele se encontra com Obadias, que era mordomo de Acabe, olha o que diz Obadias, versículo 10 do capítulo 18. Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não há uma só nação ou reino, onde o rei, meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti. Elias era o cara mais procurado, era o cara mais comentado. O rei mandava gente para as nações em volta: Elias está aí, Elias está aí, Elias está aí. E falavam de Elias. E Elias foi projetado como grande profeta da nação. E ninguém conseguia encontrá-lo, muito embora ele estivesse na terra do pai da Jezabel. E daí Elias, pela ordem de Deus, depois de 3 anos, chega para Obadias, né? E diz: diga ao rei que Elias está aqui. E Obadias ficou: mas daí você desaparece, o rei fica bravo comigo, me mata. E daí Elias repete: diga que Elias está aqui. E pela 3ª vez, diga que Elias está aqui. E o rei vai até o encontro de Elias e fala: você é o perturbador de Israel, né? Você está perturbando toda a nação. Olha a projeção desse homem que saiu lá do interiorzinho. Teve a coragem de confrontar o rei. Irmãos, nós estamos vivendo hoje, nessa nação, a necessidade de algum anônimo se levantar e confrontar o erro, confrontar o pecado. Todos os que estão confrontando até agora, ou estão fora do país, ou estão sendo presos, estão sendo calados, os jornais estão sendo fechados. Precisamos de um Elias. Precisamos de uma igreja que seja uma igreja Elias,
que tenha a capacidade de dizer, manda dizer que nós estamos aqui. Precisamos de uma ação sobrenatural de Deus. E Elias, ele chama para um desafio todos os profetas de Baal e de Acera. Quantos que eram os profetas de Baal? 400. Quantos que eram os profetas de Acera? 450. E todos ficaram ali naquele lugar, e Elias fez o desafio. Vocês clamem ao seu Deus, a Baal, para que Baal responda com fogo. E eu clamarei ao meu Deus, para que ele responda com fogo. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. E os profetas de Baal se cortavam com faca, entravam em transe, clamavam e nada acontecia. Todo mundo conhece a história, né? Até que Elias ora ao Senhor e diz, Senhor, mostra que tu és Deus. E através da oração veio aquele fogo do céu que consumiu o holocausto, o altar e a água que estava em volta do altar. E o povo começou a dizer, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Sabe como que é o nome de Elias, o significado do nome de Elias? O que significa Elias? Elias significa o Senhor é Deus. O povo gritava, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, porque Deus se manifestou. Havia uma junção entre o nome, a personalidade, o comportamento, a vida, o caminhar do profeta e a mensagem que ele transmitia para aquela nação. O Senhor é Deus. E foram mortos 400 profetas de Baal e 450 profetas de Acera. 850 profetas pagãos falsos caíram naquele dia. Os irmãos já pararam para pensar se de repente no Brasil, por alguma coisa acontecesse, e a maioria dos falsos profetas sucumbissem ou fossem levados para outro planeta, qual seria a nossa expectativa? A gente ia pensar assim, agora sim o evangelho, a palavra, a pregação, não vai ter mais esses caras ficando falando besteira. Provavelmente Elias pensou, agora sim, agora cai o rei Acabe, agora cai Jezabel, agora a palavra do Senhor será transmitida, agora a mensagem vai ser proclamada, agora a nação vai ser transformada. Só que não aconteceu nada disso. Vamos ver ali no versículo no capítulo 19, no versículo 1 e 2, diz assim, capítulo 19, 1 e 2. Ora, Acabe contou para Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas, a espada. Por isso Jezabel mandou uma mensagem, um mensageiro a Elias a dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. E no versículo 3 diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Teve um milagre que moveu Elias,
teve um milagre que sustentou Elias, teve um milagre que projetou Elias como profeta daquela nação, mas agora ele estava com medo, agora ele estava deprimido, agora ele estava decepcionado, porque ele pensou que depois de tudo que ele tinha feito, a nação seria transformada, o avivamento viria, o poder de Deus se manifestaria em toda a nação, aquela situação de idolatria cairia por chão. Mas Jezabel se levanta, a coisa fica pior, e ela manda um recado: amanhã você vai estar sem cabeça. E o profeta fica com medo, foge, fica decepcionado, ele se deita debaixo de uma árvore e pede: Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Lembram dos antepassados? Era um pior que o outro, né? E ele disse: eu não sou melhor do que eles. E daí Deus manda um anjo e diz: come aí alguma coisa. Ele se levanta, anda 40 dias, entra numa caverna e fica lá escondido e diz: Senhor, eu quero morrer, porque eu fiquei sozinho. Não tem quem sirva a Deus, não tem quem busque a Deus nessa nação, está tudo perdido. E Deus levanta ele e diz assim: olha, é o seguinte, saia da caverna, porque eu tenho 3 missões para você. Eu quero que você unja um rei, Azael, está no versículo 15, né? Quero que você unja Jeú como rei de Israel, e eu quero que você unja Eliseu como teu sucessor. E eu quero que você entenda uma coisa: você que está querendo morrer, você não está sozinho. Eu reservei 7.000 pessoas em Israel que ainda me adoram. Você pensa que está sozinho, mas você não está sozinho. Se levante. Mas só que ele estava tão deprimido que ele só se levantou quando Deus falou assim: olha, vai lá e unge Eliseu para ele ficar no teu lugar, teu sucessor. Ele ignorou que ele tinha que ungir Azael, ele ignorou que ele tinha que ungir a Jeú, e ele correu atrás para ungir Eliseu, porque ele queria terminar logo aquele ministério. Deprimido, mas Deus faz outro milagre, que é o milagre da restauração. E Deus levanta aquele homem daquele estado de depressão, e muito embora ele não tenha obedecido e não tenha ungido aqueles reis, diz a tradição que quem ungiu a Jeú foi Jonas. Lembra do profeta Jonas? E Azael, ele não foi ungido por Elias também, mas ele correu lá atrás de Eliseu para arrumar um sucessor para ele. E talvez o profeta Elias fosse o profeta que nós nos recordássemos dele como o cara que, tendo feito tanta coisa, no final da vida arregou, não é isso? O profeta Elias, né? Falar mal do profeta Elias. O profeta Elias entrou em depressão, o profeta Elias fraquejou no final. E aqui nós temos mais um milagre que eu acho extraordinário: o milagre da preservação da imagem do profeta. Porque nós não lembramos de Elias como alguém deprimido, nós lembramos de Elias como aquele que matou 850 profetas falsos. Sabe por que Deus deu um jeito? Deus é tão bom que Elias ungiu Eliseu, Eliseu depois foi o seu sucessor, mas Deus disse para Elias:
Elias, eu não vou responder a tua oração. Qual que era a oração dele? Quero morrer. Deus, ele prepara, vamos ver lá em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 11. Deus prepara uma saída apoteótica para o profeta Elias. É como se Deus dissesse: eu não quero que lembrem de você como alguém que ficou lá pedindo a morte debaixo da árvore. Eu não quero que lembrem de você como alguém que ficou escondido dentro da caverna. Eu não quero que lembrem de você como alguém que fraquejou no final. Mas eu quero que lembrem de você como um homem de Deus. Eu quero que lembrem de você como alguém que foi fiel. Eu quero que na sua fraqueza e humanidade se levantou para confrontar os poderosos. E Deus providencia uma saída honrosa. Está no versículo 11, diz assim: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, Eliseu e Elias, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus, num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Então, olha como que foi a saída do profeta, Uma saída honrosa, carruagem de fogo, cavalo de fogo, ele sendo levado num redemoinho, os profetas assistindo, Eliseu do lado dele. E a última frase, para se referir ao profeta: o Senhor, meu pai, era como os cavalos de guerra dessa nação. Deus preserva a imagem do seu servo. Hoje nós cantamos, numa carruagem eu irei subir. E quase nem lembramos que um dia ele esteve lá enfraquecido. Não que seja desonra passar por depressão, mas que a parte forte da vida se manifeste, que é a restauração. E quando a pessoa pede para morrer, Deus move o universo para que aquela pessoa tenha vida, a tal ponto que Elias não provou a morte, mas foi levado numa carruagem. O milagre da preservação e do cuidado de Deus, até com a sua imagem, diante dos seus filhos, diante da sua mulher, diante da sociedade. Deus cuida de cada um de nós. São muitos milagres, Mas eu queria hoje perguntar: o que Deus precisa permitir na sua vida para que você seja movido da sua casa para uma condição de profeta relevante diante de uma situação caótica? O que Deus precisa fazer para que você seja movido para se tornar um crente melhor, um membro melhor, um evangelista melhor, um pastor melhor, um missionário melhor, um chefe de família melhor? Deus quer mover você. Deus quer te sustentar. Deus quer te projetar como líder dentro da sua casa. Deus quer arrancar a tristeza do coração e dizer: olha, existe um lugar muito bom que eu preparo para você. E
Posso te arrumar até uma carruagem, mas ande comigo. Seja fiel. O que Deus precisa fazer para mudar o nosso coração, para mudar o seu coração? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida do profeta Elias, pelo testemunho que temos, ó Deus, do teu cuidado tão tremendo, da tua misericórdia, dos milagres que muitas vezes são diferentes daquilo que nós pensamos, mas o Senhor age em cada coisa, em cada situação, para nos mover de forma a agradarmos ao Senhor. Peço que o Senhor esteja abençoando cada um, ó Deus. Que o Senhor esteja operando em cada lar, em cada família. Que o Senhor esteja abençoando a igreja, Senhor. Temos tantas batalhas, não compreendemos essas batalhas, mas nós nos colocamos nas tuas mãos. Esteja agindo, Senhor, na vida de cada um, aplicando, Senhor, a palavra a cada necessidade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.